A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar início ao nosso painel do primeiro Congresso Digital do Conselho Federal da OAB e da Escola Superior de Advocacia Nacional, em que vamos tratar de algumas questões ligadas aos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que visam instituir um novo Código Comercial no Brasil. E inicio, obviamente, agradecendo a disponibilidade dos nossos painelistas, professor Fernando Passos, professora Winnie Caminha e o professor Fábio Ulloa Coelho, em nome da OAB Nacional e da Escola Superior de Advocacia Nacional. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e a disponibilidade, que é sempre uma constante, ambos sempre presentes nos eventos da OAB e nesse agora, em especial, onde fazemos um primeiro evento no formato digital e que nos traz uma alegria diferente, porque, de uma maneira até surpreendente, alcançamos uma marca histórica de 100 mil pessoas inscritas nesse evento, o que para nós é motivo de particular alegria. Então, é uma satisfação recebê-los aqui nesse painel, mais uma vez, e agradeço por aceitarem esse convite que a OAB Nacional lhes faz. Também fazer um registro aqui da minha satisfação em integrar esse projeto do Congresso Digital do Conselho Federal da OAB, atendendo a um convite do presidente Felipe Santa Cruz e do diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Nacional, Rony Duarte. Então, a ambos, o meu agradecimento por terem a sensibilidade de contemplar esse tema que consideramos tão importante e, sobretudo, nesse momento de dificuldade que o nosso país enfrenta. Nesse painel, nós nos propomos a debater, na verdade, no Congresso como um todo, a debater as repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Então, aqui, especificamente, num ambiente onde o Brasil enfrenta uma dificuldade enorme e que o próprio governo estima uma queda no PIB de aproximadamente 6,5% e um rombo fiscal de aproximadamente 800 bilhões de reais. Então, nesse ambiente reside uma proposta legislativa que almeja modernizar as normas de direito comercial. E aqui, nesse painel, e aí eu acredito que podemos nos centrar na proposta que tramita no Senado Federal, né, o PLS 487 de 2013, porque é ele que tem tramitado com uma velocidade maior. Até o final do ano, havíamos, todos nós aqui, participado de algumas audiências públicas para debater esse projeto, esse importante projeto, e esse projeto certamente pode servir de combustível para a retomada da economia, visando tornar as relações empresariais mais seguras, prestigiar a liberdade de concorrência e, de alguma maneira, colaborar para que o ambiente de negócios, a segurança jurídica no Brasil sejam incrementados e dar
assim, uma colaboração para que o nosso país se recupere dessa grave crise que já é experimentada. Então, renovando os agradecimentos pela presença de tão ilustres professores aqui conosco, queria apenas destacar que a gente vai precisar ter um certo rigorismo aqui na divisão do tempo. Então, a nossa ideia é que cada um faça uma exposição de 15 minutos e, ao final, mais 5 minutos para cada um fazer considerações finais e também fazer algum comentário sobre o que o outro tiver abordado em sua exposição. Então, eu iniciaria com o professor Fernando Passos, e quero aqui fazer uma leitura de um currículo resumido do professor Fernando Passos, que é advogado, sócio do Passos, Souza e Silva Advogados Associados, chefe do Departamento de Ciências Jurídicas e coordenador do curso de Direito da Universidade de Araraquara, graduado pela Faculdade de Direito da USP, mestre pela Unesp e conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Então, professor Fernando Passos, eu queria iniciar esse painel com a sua exposição, indagando o seguinte: o projeto do novo Código Comercial, ele reconhecidamente é um projeto que contempla com muita clareza e muita objetividade diversos princípios de direito comercial, né? E dedica um capítulo inteiro a tratar dos princípios de direito comercial. Então, eu indagaria qual seria exatamente a importância que você considera e que pontos você poderia destacar acerca dos princípios de direito comercial que, na sua visão, são importantes para que a gente consiga atingir os objetivos que a nova codificação pretende alcançar. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Aí, doutor Gustavo, boa tarde aos nossos queridos professores, professora Alwine Caminha, professor Fábio Lua Coelho. Na verdade, são duas grandes referências de ambos os projetos, tanto da Câmara como o projeto do Senado. Não existiria um novo Código Comercial, esse novo marco legal que estamos pretendendo, sem essas figuras históricas já de Alwine Caminha e professor Fábio Lua Coelho. Não sem desmerecer, ao contrário, a dizer que somou-se a esta corrente o Dr. Gustavo Ramiro, pela importância, inclusive, não só dos seus conhecimentos, que são extraordinários, mas, acima de tudo, pela presidência da Comissão Especial da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando a Ordem dos Advogados Nacional do Brasil acolhe este projeto como algo que vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil, nós nos sentimos extremamente vencedores, porque sem o apoio da OAB não é possível que a gente encaminhe algo tão importante. Já indo diretamente para a questão colocada pelo Dr. Gustavo Ramiro, eu diria que, com todo respeito ao professor Fábio e à professora Alwine, que falarão depois, com certeza eu deverei falar sobre o que existe de mais importância no Código Comercial. O Código Comercial não precisaria voltar a existir, não fosse a ideia da principiologia prática, positivada. Alguns acham isso um certo até escândalo, né? É porque realmente não tem se deparado, com todo respeito, evidentemente, às divergências, com a prática brasileira e a importância da positivação dos princípios quando nós adotamos uma Constituição principiológica e também muito específica em cada um desses princípios. Foi assim que nós conseguimos resolver e vimos resolvendo grandes problemas nacionais, não é? O professor Gilmar Mendes já nos ensina há alguns anos que esses princípios colidentes, muitas vezes, são resolvidos pelo princípio da proporcionalidade. E se há uma regra escrita, esta regra, então, ela se torna privilegiada em relação ao entendimento desse princípio, né? Algo que você encontra nas lições de Canutilho também, obviamente, nas constituições liberais, nas constituições econômicas. Então, eu queria dizer, realmente, incrível que eu tinha preparado, doutor Gustavo, exatamente com esse título, a importância da positivação
de princípios para a efetiva defesa da empresa. Porque nós não estamos querendo um código para escrever livro ou para dizer que tem código, nós estamos querendo um código para defender o empresário e o investimento privado. Sobre isso, acho que a pessoa mais gabaritada para falar vai ser realmente o professor Fábio Ulloa, da importância. Mas eu quero dizer, se desta ideia não tivermos a positivação dos princípios e a explicitação dos princípios, os senhores verificarão, com 2 exemplos que eu trarei aqui, os senhores verificarão que realmente não adiantará, porque o empresário e a sociedade empresária, hoje eles perfazem praticamente o único, vamos chamar, de grupo social e econômico no Brasil que não tem proteção nenhuma, não tem um código, não tem uma formulação protetiva. Falam muito das leis esparsas, pelo grau de especialização. Leis esparsas funcionam para questões muito específicas, mas elas próprias têm que estar sujeitas a um conjunto principiológico que se forma através das codificações. Dizem que as codificações são coisas do passado. São coisas do passado para common law. Não são coisas para o passado para quem adota o nosso sistema jurídico. Ao contrário, os avanços que a sociedade alcançou no consumidor, no direito econômico, no direito ambiental, sempre foram no sentido de codificações, mesmo que não tivessem o nome de codificações, e com uma força principiológica extraordinária, que se sobrepuseram sobre outras naturezas econômicas e outras relações sociais por esta força. O que nós estamos pretendendo agora é que o empresário, a sociedade empresária, que são vitais, como bem disse o professor Gustavo Ramiro, para, inclusive, atravessar essa pandemia, porque é quem vai gerar riqueza e vai gerar tributos para pagar essa conta horrorosa do vírus e que nós fomos obrigados, evidentemente, a gastar para salvar vidas humanas, que estão acima de tudo. O direito comercial só vai conseguir contribuir com o país se nós efetivamente garantirmos segurança jurídica ao investidor, ao investimento privado. O Brasil, então, nós acompanhamos nas missões internacionais que fizemos, quantos e quantas empresas estrangeiras dizem, para o Brasil eu não vou, nós não temos segurança jurídica. Lá tem uma coisa escrita, limitação de responsabilidade do sócio, qualquer juiz desconsidera, sem a efetiva desconsideração, sem verificar se houve fraude, vocês não respeitam nem o que está escrito. E é verdade. O pior é que é verdade. Então, nós fizemos, diante dessa insegurança jurídica, somente a positivação de princípios para jogar na grande interpretação que se fará depois, o intérprete, nessa proporcionalidade dos princípios. Eu trouxe aqui a falta de um código de defesa do empresário e da sociedade empresária, enquanto todos os outros setores da sociedade tem os seus códigos de autodefesa e de defesa também da sociedade, nós temos, eu coloquei aqui alguns pontos que ocasiona, por exemplo, a não aplicação da limitação da responsabilidade do sócio, qualquer direito ambiental, qualquer direito ou trabalhista ou direito do consumidor se sobrepõe, porque lá os princípios estão positivados, inclusive. E aqui não, aqui só há uma mera regra. A indevida responsabilização, por exemplo, das UPIs, das unidades produtivas isoladas, pelas obrigações das suas antigas controladoras, que inviabilizava totalmente os processos falimentares. Eu, uma vez, vi uma falência positiva, o juiz me dizia, doutor, como isto foi possível? Foi possível porque ficou 25 anos, então o juro do dinheiro que estava remunerado tornou essa falência positiva, porque isso era impossível. O professor Fábio Ulloa sabe muito bem disso, e ele é o grande mentor intelectual, e graças a ele é que o Senado da República aprovou os artigos da UPI que salvaram e vem salvando as recuperações e trazendo dinheiro para a massa, que era uma coisa que não existia no grau que existe hoje, né? A extensão também da interpretação de grupo econômico, que foi um absurdo, empresas inteiras quebraram, pessoas inteiras foram desmotivadas,
da conjugação de novas empresas, foi um terror o que fizeram com as empresas no Brasil, o desprezo à função social da empresa e o não reconhecimento efetivo da importância da preservação da empresa. Portanto, é preciso positivar esses princípios e explicá-los para que nós entremos, entre aspas, na guerra, para que nós entremos, quando o intérprete for examinar esses princípios, conforme o critério da proporcionalidade, ele será aplicado. Vejam agora na pandemia, como explica bem o ministro Gilmar uma vez mais. A Constituição é clara da irredutibilidade salarial, ela é claríssima. Então, nós teríamos um grande desemprego, como aconteceu nos Estados Unidos. O que nós fizemos? Vamos reduzir o salário, mas vamos reduzir a jornada. O governo compensa alguma coisa, salvamos os empregos. Uma coisa extraordinária. Hoje isso é estudado nos Estados Unidos, por que eles não fizeram isso? E agora o Partido Republicano quer implementar o sistema brasileiro. Portanto, é tudo através da empresa, que é quem garante o emprego. Portanto, por quê? Nesse momento da proporcionalidade, foi aplicada a proporcionalidade e a garantia do emprego. Está acima do direito individual de não redução do salário, né? Bom, esses dois grandes exemplos que eu estou dizendo, eu estou controlando o tempo, doutor Gustavo, para não passar. O da UPI, a unidade produtiva isolada, foi o resultado do artigo 60 e 141 da Lei de Falências. E o grupo econômico foi a nova redação dada pela reforma trabalhista, né, alterando o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da CLT. O que acontece, então, com a unidade produtiva isolada? Quando o professor Fábio conseguiu convencer o Congresso Nacional de que a UPI não seria fonte de fraudes, e ele tinha razão, eu acompanhei os debates legislativos, o que aconteceu? Vários princípios essenciais à vida da empresa estão ali contemplados, e especialmente a preservação da empresa e o incremento de liquidez à massa, que pouco se discutia no Brasil desse incremento, minimizando a perda dos credores, inclusive. Foi para minimizar a perda dos credores e não o contrário. Eu tenho participado de várias recuperações judiciais, e tenho visto, ninguém adquiria nada de quem estava recuperando ou falindo, porque era sucessor, e era assim mesmo. Quando a lei de falências, através dos artigos 60, 141, introduziram essa nova norma, pode comprar uma unidade produtiva isolada, que seja possível isolar, né, professor Fábio, não é? Que seja possível isolar, e que seja aprovado pelo plano dos credores, você vende, quem comprar não vai ser responsável por nenhuma sucessão, nem trabalhista, nem tributária, que era o que se inviabilizava tudo. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal foi instado, então, a dizer sobre a constitucionalidade dos artigos 60 e 141, porque defendiam os sindicatos, especialmente trabalhistas, de que a UPI, esses dois artigos, seriam inconstitucionais porque feririam o direito de acesso à justiça e garantia do salário, porque o trabalhador está acima de tudo, obviamente, e assim também na lei de recuperação no primeiro plano. O Supremo Tribunal Federal considerou, através de 3.934-2, que esses referidos artigos constitucionais são constitucionais, por quê? Porque dão concreção a valores constitucionais, ao valor maior da preservação da empresa com preservação do emprego. E terceiro, trazendo recursos para a massa, recursos que eram inexistentes, porque ninguém comprava. Então, ficavam aqueles leilões intermináveis, só se comprava o que era bem imóvel mesmo, porque aquilo que estaria a serviço da atividade empresarial, ninguém tinha interesse em adquirir. Então, foi o contrário, não foram fraudes. Através dessas duas normas que regulamentaram princípios de concreção constitucional, conforme o voto do relator ministro Ricardo Lewandowski, efetivamente nós conseguimos concluir e resolver vários princípios que passam a estar efetivamente, então, pelo princípio da proporcionalidade, acima ou em preponderância aos outros princípios.
Os juízes trabalhistas, em geral, não aceitaram isso, e nem os advogados trabalhistas, é evidente que o juiz não faz nada por ação, e os advogados não aceitaram, e agora nós estamos conseguindo, no TSE, através de uma decisão, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, efetivamente já há súmula sobre o tema, e efetivamente a UPI não gera a responsabilidade. Isto foi a positivação de princípios essenciais para a atividade econômica, para o ambiente de negócios no Brasil. Bom, nós temos também a questão do grupo econômico, aconteceu a mesma coisa quando nós positivamos o princípio. Pela minha conta, eu tenho 5 minutos, é isso? 1 minuto? Então, em 1 minuto, vou dizer como fizemos isso. O capítulo 2º do Código fala dos princípios. Quais são os princípios? Liberdade de iniciativa, liberdade de competição, função econômica e social da empresa, ética e boa-fé. E depois, o Código vai explicando o que é cada um. E quando explica, por exemplo, a liberdade de iniciativa empresarial, mostra que é imprescindível no sistema capitalista da empresa privada para o atendimento das necessidades de cada um e de todos. Isso ajuda o intérprete, no princípio da proporcionalidade, a verificar a possibilidade extrema da manutenção daquela empresa. Por exemplo, também, no âmbito da liberdade da função social e econômica, ao gerar empregos, tributos e cresas, ao contribuir para o desenvolvimento econômico da comunidade que atua, adotar práticas empresariais com observância de toda a legislação aplicável. Mas, antes disso, como normas de direito empresarial, foi incluído no inciso 3º do artigo 4º os princípios expressamente enunciados neste código ou na lei comercial, porque as leis também trazem certos princípios. E, a seguir, eu não vou, então, adentrar a cada um deles, não é? Esses princípios que eu disse, aí foram especificados. Quais são os princípios aplicados às sociedades? Olha, o das sociedades é extraordinário. Autonomia patrimonial. Finalmente, vamos voltar a ter autonomia patrimonial para garantir o investimento privado e dar segurança jurídica. Tipicidade, preservação da empresa economicamente viável, proteção do investidor pela limitação de sua responsabilidade na aplicação de recursos da atividade econômica, o que era falso no Brasil, ainda é um pouco falso, nós temos aí já um pouco de melhora nesse sentido. Professor, depois, vou terminar. Vou pedir licença para lhe interromper, infelizmente sei que não, vou terminar mesmo, é o último. Para especificar isso, aí, o código, além de especificar o princípio, ele remete depois, em cada capítulo específico, esse princípio, mais uma vez, garantido lá, de forma irrefutável. Obrigado, perdão ter passado aí, acho que em 2 ou 3 minutos, perdão. Que é isso, professor. Agradeço por sua intervenção sempre muito objetiva e muito didática e esclarecedora, né? De fato, essa abordagem acerca dos princípios, ela é fundamental para quem quer entender um pouco melhor o propósito de uma codificação comercial nova. E eu queria passar de imediato a professora Winnie Caminha. Também quero aqui, resumidamente, ler o seu currículo. A professora Winnie possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, professora titular do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade de Fortaleza e professora adjunta da Universidade Federal do Ceará. Professora Winnie, diante desse contexto que foi introduzido pelo professor Fernando Passos, eu indagaria aí já sobre um tema mais específico, né, que eu sei que é objeto de seus estudos. No projeto do novo Código Comercial, que aspectos sobre o direito societário você poderia destacar nesse contexto em que nós vivemos de pandemia, de crise, e de uma crise que deverá se intensificar, como o direito societário mais moderno poderia trazer institutos diferentes para as empresas e auxiliá-las
a ter um tratamento menos burocrático. Já tem uma instrução normativa nova do DREI, que, de certa forma, também direciona um pouco isso. Mas, dentro do projeto do Código, como você avalia que o direito societário pode ser tratado e que institutos ele traz dentro desse contexto e qual a sua visão sobre isso? Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, professora. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite ao AB, especialmente ao Dr. Gustavo Ramiro. Muito obrigada por me permitir falar de um tema que eu gosto tanto, que me é tão caro, e de estar numa mesa com meus dois queridíssimos amigos, professor Fernando e professor Fábio, que nós estamos nessa estrada rumo ao novo Código Comercial já há alguns anos. E podemos já passar por várias fases e discussões sobre o tema, e é sempre muito bom voltar a falar, principalmente, como você me questionou, sobre direito societário, que foi a parte na qual eu participei de maneira mais direta. Espero que o som esteja bom, que a imagem esteja boa, qualquer coisa, avisem. Bom, o Código Comercial, o nosso futuro Código Comercial, ele é oriundo de basicamente 2 projetos. Você mencionou o projeto de lei do Senado 487 de 2013, que é o que atualmente tramita, e anteriormente a ele nós tínhamos o projeto 1572 de 2011 na Câmara dos Deputados, que foi arquivado. Até porque, como o projeto do Senado foi aprovado na comissão especial, então esse que continuou a tramitar. Esse código, desde o seu nascedouro na Câmara, né, e posteriormente com esse projeto do Senado, ele foi objeto de muitas controvérsias, né, de todas as naturezas. Agora, a maioria delas diz respeito à forma, né, a existência de um próprio código, como o professor Fernando muito bem mencionou. Algumas pessoas acham que essa não seria a forma adequada de modernizar o direito comercial brasileiro, que isso deveria ser feito por meio de leis esparsas. Já outros, como eu, como os que estão aqui presentes, entendem que o código, até por sua sistematicidade, pela tradição do nosso direito, seria a melhor forma. Não é exatamente esse o objeto da nossa discussão. Mas se tem um assunto, um ponto, que é praticamente unânime entre os professores de direito comercial, entre os advogados, comercialistas, enfim, entre todos aqueles que utilizam o direito comercial como instrumento de trabalho, é que o direito societário brasileiro, o direito de empresa de uma maneira geral, e mais especificamente o direito societário, ele precisa ser reformado. Então, o nosso Código Civil, ele não foi feliz em tratar do direito societário, ele tem muitas atecnias, acabou que trouxe insegurança jurídica, exatamente por essas atecnias, acabou que ele inovou de maneira infeliz ao trazer a sociedade simples como uma eventual norma subsidiária para outros tipos societários, uma sociedade que sequer pode ter caráter empresarial, servindo como nova norma subsidiária. Então, realmente, ele não foi feliz em tratar do direito societário, e aqui eu falo tanto como professora do tema, como advogada. Eu advogo há mais de 20 anos na área de direito societário, e certamente nós tivemos uma involução do direito societário com o regime de 2002 no Código Civil. E eu conheço poucos, na verdade eu não quero dizer nenhum, porque eu posso estar esquecendo de alguém, mas sinceramente eu não lembro de conhecer ninguém que entenda que o regime hoje das sociedades, exceto as sociedades por ações, da nossa legislação, ele é adequado, ele é moderno e ele supre as necessidades dos empresários. Né? E aqui eu falei como advogada, eu não sou empresária, mas eu atendo, obviamente, em direito societário, muitos empresários, e às vezes eu fico um pouco constrangida de explicar algumas coisas aos meus clientes sobre o regime que o Código Civil trouxe para o direito societário, e especialmente para a sociedade limitada, que é a menina dos nossos olhos, né? O tipo societário de eleição de mais de 97% dos empresários brasileiros que escolhem exercer a empresa por meio de uma sociedade. Esses números foram há pouco tempo divulgados pelo DREI, e realmente mais de 97% dos empresários que escolhem exercer a empresa por meio de sociedade, escolhem a sociedade limitada. E foi justamente nela que a gente notou a maior inadequação no regime societário. Foi sobre ela que aquelas pessoas que auxiliaram na redação do Código Comercial, no projeto de Código Comercial, se dedicaram de maneira mais intensa, por motivos óbvios, é o mais usado.
Bom, então, essa necessidade de alteração, de modernização do direito societário brasileiro se tornou bem mais visível agora, né? Agora que nós estamos no meio de uma crise, né? É comum a gente dizer que a gente só realmente vê a importância de um determinado instituto quando ele se põe à prova. E agora todos os institutos jurídicos que atendem aos empresários estão sendo postos à prova, porque obviamente que no momento de crise é que nós precisamos de instrumentos jurídicos que facilitem a sua resolução, a minoração dos efeitos dessa crise, né? Eu costumo falar, tanto em sala de aula como no exercício da advocacia, que se todo mundo pudesse sempre e quisesse sempre cumprir sua palavra, aquilo que prometeu, a gente não precisaria de contrato, a gente não precisaria de nada, a gente nem precisaria de advogado. Como nem sempre isso é possível, como agora, nem sempre, não somente, a maioria das vezes, não por vontade, mas por impossibilidade, é que estão sendo postos à prova muitos institutos jurídicos que atendem especialmente ao setor empresarial. O professor Fernando Passo citou muito bem aí dispositivos acerca do nosso sistema de insolvência, né, tanto recuperação judicial e falência, mas agora também eu vou tratar especificamente de outros instrumentos aqui, em especial os nossos tipos societários. E por que eles são tão importantes nesse momento? Porque a partir da estrutura e do tipo de relação que os sócios de uma sociedade, ou seja, aqueles que empreendem, aqueles que empregam seu capital no exercício de alguma atividade considerada empresária, como é que essa relação influi na obtenção de crédito, na obtenção de confiança do mercado, no momento em que essas atividades estão fragilizadas, a maioria delas por uma série de motivos ligados tanto a políticas públicas de combate à pandemia, como da própria retração do mercado, que é comum acontecer em momentos de incerteza, né? Dinheiro é o bicho mais medroso que existe. Então, no momento em que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, se nós vamos manter nossos empregos, se quem não é empregado, se quem é realmente empreendedor, se nós vamos manter nossos clientes, é normal que todos se retraiam com maior ou menor intensidade. Isso que eu estou dizendo, tanto é verdade que existiram, eu fiz uma pequena pesquisa, mas eu ia fazer uma enumeração, mas tendo em vista o tempo, eu nem vou fazer isso, vou pedir que acreditem em mim. Existe uma série de iniciativas no Legislativo, visando exatamente reformas pontuais do nosso sistema societário, né? Desde projetos que têm por intuito modificar de uma maneira genérica os tipos societários, modificar a responsabilidade de sócios, permitir o uso de instrumentos que, apesar de nada impeça hoje, existe um senso comum de que não seriam permitidos, como, por exemplo, a utilização de debêntures por sociedades limitadas, algumas iniciativas regulatórias louváveis, como foi o caso da instrução normativa do DREI, muito recente agora, que muito recentemente, mencionada pelo professor Gustavo, né, que muito recentemente aclarou alguns pontos que pareciam um pouco obscuros para alguns, sobre as sociedades, inclusive, por exemplo, aqui eu cito um dos mais polêmicos, a possibilidade de restrição de voto de sócios de sociedades limitadas, com as chamadas cotas preferenciais, a exemplo do que acontece nas sociedades por ações, mas exatamente, desculpa, por nós não termos uma legislação já sistematizada a esse respeito, é que existem dúvidas, e uma iniciativa tão louvável como essa do DREI acaba por, às vezes, criando uma certa insegurança. Eu já participei de alguns seminários sobre esse assunto e me causou até uma certa surpresa alguns colegas entenderem que o DREI acabou avançando o sinal no que seria a sua competência, por exemplo, nessa matéria de cotas preferenciais, que isso pelo texto do Código Civil não seria possível. Mas exatamente porque o Código Civil acabou por não criar um núcleo coeso e consistente de direito societário, com princípios próprios e normas efetivamente pensadas para uma sistemática própria do direito comercial, mas para uma suposta
indesejável unificação do direito privado, ou seja, não cria uma diferenciação clara entre aquilo que é uma relação comercial, uma relação entre empresários, e uma relação entre particulares, ou uma relação de caráter consumerista, ou uma relação de caráter trabalhista. É exatamente por isso que tantas dúvidas surgem acerca da interpretação, por exemplo, das normas de sociedade limitada. Eu sempre disse, olha, eu sempre achei que era possível se ter uma limitação, uma restrição ao direito de voto em sociedades limitadas. Mas, até hoje, apesar de trabalhar 20 anos com sociedades limitadas, eu nunca tive a cota preferencial em uma sociedade limitada, apesar de anteriormente já existirem menções a cotas preferenciais em instruções anteriores do DREI. É a mesma coisa com debêntures. Não existe em nenhum lugar na nossa legislação uma proibição a que uma sociedade limitada emita uma debênture privada. Não existe. Mas, mesmo assim, se o senhor chegar com uma escritura de emissão de debêntures, a junta comercial não vai arquivar esse documento. É meio que um senso comum, um pouco desarrazoado, até pela pouca valorização que o direito comercial tem no nosso ordenamento. O direito privado, de uma maneira geral, mas o direito comercial, de uma maneira especial, porque esse ânimo publicizante do direito privado, ele é bem mais nocivo, a meu ver, no direito comercial do que no direito privado, né? A gente esqueceu alguns princípios hermenêuticos básicos do direito privado, como aquele que diz que o que não é proibido é permitido. E o que o Código traria para melhorar esse ambiente, especialmente aqui em direito societário? Nessa parte, o objetivo do Código aí aqui, da mesma maneira em que outros microsistemas dentro do Código, sistematizar o direito societário, ou seja, trazer um corpo único de interpretação e aplicação do direito societário, evitar a insegurança e a inconsistência na interpretação de normas de direito societário que hoje nós temos. Então, quando a gente tem insegurança em interpretar, a resposta mais não. É normal que com insegurança você queira dizer não. Por exemplo, isso que eu falei como ocorre com relação a essa discussão que, por incrível que pareça, depois de tantos anos do Código, ainda existe sobre aplicação subsidiária, supletiva, se são coisas diferentes, se não são, nas lacunas da legislação sobre sociedades limitadas e, principalmente, trazer de volta a contratualidade das sociedades limitadas. Ou seja, os sócios têm que ter poder de determinar como que serão suas relações dentro da sociedade, né? O que não pode, o que é norma de ordem pública em uma sociedade? O tipo de responsabilidade que os sócios têm em relação aos terceiros. Eu não posso mudar em uma sociedade, de um tipo societário, o regime de responsabilidade dos sócios e da sociedade perante a terceiros. Mas as relações entre os sócios, como eu quero deliberar, como eu quero administrar, o regime de cessão e transferência de cotas, isso deveria ficar plenamente a critério do contrato social, devendo as normas do Código ter um caráter supletivo em relação à vontade dos sócios. E é exatamente isso, se os senhores observarem o que tem no capítulo de sociedades por cotas e em todo o título de sociedades do Código, do projeto de Código Comercial, é isso que os senhores virão. Então, ele traz, inclusive, já trazia, na verdade, desde 2013, que é o ano desse texto, instrumentos que hoje voltaram à discussão: cotas preferenciais, debêntures, simplificação de quórums, maior liberdade para os sócios determinarem os seus direitos e obrigações dentro de uma sociedade. Enfim, vejam que interessante, é um momento muito oportuno para discutirmos isso, e aqui eu estou vendo que meu tempo está encerrando, se eu não me engano eu tenho 2 minutos, não é isso? No final das contas, se nós tivéssemos já aprovado esse código, nós sequer precisaríamos ter em tramitação projetos tão, digamos, irrefletidos e às vezes inadequados, que procuram alterar o nosso regime de direito privado de maneira um tanto quanto assoberbada. Eu diria que esse projeto extremamente refletido e discutido, no que pese a opinião que eu respeito muito de colegas com quais tive a oportunidade de discutir respeitosamente sobre o projeto e que deles discordam, mas nós não teríamos
teríamos necessidade de tantos projetos, e aqui não só na parte de direito societário, mas também, e muito importante, de maneira muito importante, na parte de direitos das obrigações e contratos, nós já teríamos provavelmente melhores soluções e um ambiente melhor para lidar com esse tempo tão estranho e tão inédito que vivemos agora. Muito obrigada, professor Ramiro, pela oportunidade. Professora Winnie, eu que agradeço por sua brilhante intervenção e fico contente, né, de ouvir tantas coisas com as quais eu concordo, né, e identificar, né, que o projeto do Código ele busca justamente extirpar essa intervenção do Estado tão intensa na atividade privada, né, e que não tem trazido bons resultados. Mas agradeço mais uma vez por sua participação e quero, de logo, passar para o nosso último painelista, professor Fábio Ulloa Coelho, advogado, leciona nos cursos de graduação, pós-graduação e especialização da PUC São Paulo desde 1981, obteve por essa universidade os títulos de mestre, doutor e livre docente, é autor de importantes obras jurídicas, como o Manual de Direito Comercial, o curso de Direito Comercial e o curso de Direito Civil. Professor Fábio Ulloa, para quem acompanha a tramitação do projeto do Código Comercial, é quem emprestou, na verdade, o seu DNA a esse projeto. Desde o começo, na gênese desse projeto, o professor Fábio Ulloa esteve nesse momento e, desde então, tem defendido, em tantas oportunidades, eu pude presenciar algumas delas, tem defendido esse projeto com muito vigor e com muita consistência. E eu, quando, no começo, comecei já a acompanhar esse projeto, bastou uma primeira conversa com o professor Fábio Ulloa para me convencer de que há realmente a necessidade de se modernizar a codificação, de se trazer uma codificação comercial e de se modernizar a legislação empresarial no Brasil. Então, mais uma vez agradecendo por sua ilustre presença, professor Fábio Ulloa, em mais esse evento da OAB, ofereço a palavra por 15 minutos para suas considerações, e aí eu traria, já que tratamos dos princípios e também do direito societário, eu indagaria de uma maneira muito geral, professor, qual a sua opinião sobre o significado do projeto do novo Código diante dessa realidade da pandemia, diante da crise econômica, e se, na sua avaliação, essa nova realidade ela sobreleva a importância da nova codificação comercial e como ela pode trazer, de fato, um melhor ambiente para que a economia brasileira se recupere. Muito obrigado mais uma vez, professor. Boa tarde a todos. Eu aqui começaria agradecendo o convite, que me deixou muito honrado de participar deste evento nacional de via remota. Quero cumprimentar a Ordem dos Advogados do Conselho Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, e aí eu peço ao doutor Gustavo Ramiro que transmita os meus cumprimentos, os meus agradecimentos ao Rony Duarte, que é o coordenador, o presidente da Escola Nacional de Advocacia, e ao nosso presidente, o Felipe Santa Cruz, que tem feito um trabalho que deixa todos nós advogados orgulhosos à frente da nossa entidade nacional. Dizer também da minha grande satisfação de reencontrar 3 grandes amigos, Gustavo, Fernando, Winnie, esses eventos aqui que a gente divide a tela acabam ficando uma oportunidade, ainda que bem menos calorosa do que o encontro pessoal, mas uma oportunidade para a gente matar as saudades está muito grande. E dito isso, eu vou só relembrar que quando a gente bateu bola, nós 4, a respeito de como organizar esse painel, ficou a professora Winnie encarregada do direito societário, o professor Fernando encarregado da parte psicológica, e eu fiquei encarregado de falar sobre as obrigações, porque esses são os 3 pilares mais importantes do projeto. Existem outros vetores, mas são aqueles que reclamam uma atenção
imediata, existe uma maior urgência para a mudança do direito positivo, e é por isso, então, que a gente dividiu os temas desta forma. Em relação à parte das obrigações, e nela nós vamos poder ver tanto quanto na parte dos princípios, tanto quanto na parte do direito societário, que o Código ficou cada vez mais oportuno, cada vez mais urgente, infelizmente, por conta da crise que esta pandemia de Covid-19 está desencadeando, vai desencadear, e ela será muito grave, ela será muito pesada para o nosso país. Né? Se a gente já pudesse, nesse momento, ter um código aprovado, sem dúvida nenhuma, nós contaríamos com mais um instrumento de enfrentamento desta crise. O ponto de partida é que nós cometemos um erro em 2003, quando tentamos unificar as obrigações de direito privado no Código Civil. Foi um erro. Foi um erro por quê? Porque as obrigações de direito civil e as obrigações de direito comercial, de direito empresarial, elas não podem ser unificadas. Elas possuem, elas tratam, né, o direito das obrigações, o direito comercial, o direito das obrigações de direito civil, tratam de realidades distintas, e não é o direito que vai mudar a distinção dessas realidades, não é por norma que a gente vai chegar e falar, fica igual. A lei não consegue fazer isso. Né? E aqui eu lembraria que o nascimento do direito comercial, lá na Idade Média, todos nós quatro que ensinamos isso aos nossos alunos, né? O nascimento do direito comercial na Idade Média foi em contraposição ao direito civil, extremamente formal naquele tempo, enfim, que era apenas trazia uma influência muito grande do direito romano e todas as formalidades que ele contemplava, e que os comerciantes reunidos nas corporações de ofício já notavam a possibilidade dessas regras formais darem conta de uma realidade dinâmica, de uma realidade que é necessário muita flexibilidade, muita rapidez para se fazer bons negócios. Né? Esta vocação originária do direito comercial, ela ainda existe hoje. Ainda hoje, o direito civil é pesado para tratar das relações empresariais. E vejam, tudo que foi criado desde a Idade Média no direito comercial para agilizar os negócios foi depois, posteriormente, incorporado pelo direito civil. A boa-fé. A boa-fé é um instituto do direito comercial. Né? Como não havia formalidades, as formalidades do direito civil, as chancelas, os carimbos, enfim, as marcas e todas aquelas formalidades do direito civil, né? A validade do negócio, o cumprimento das obrigações contratadas tinha por base a boa-fé. Isso daí surge no direito comercial e depois, aos poucos, isso passa para o direito civil. Mas não é um processo assim, o direito civil absorvendo todo o direito comercial, podemos fazer unificação, porque o direito comercial tem a sua evolução. Ele vai para frente, enquanto que o direito civil continua absorvendo as coisas do direito comercial, mas continua arraigado à sua estrutura, que e talvez deva ser mesmo, mais formal mesmo. Um casamento tem que ter as suas formalidades, né? Uma doação de pai para descendentes precisa ter as suas formalidades para que não haja nenhum prejuízo na legítima. Então, o direito civil tem as suas formalidades e que bom que tenha. Enfim, o problema é tentar juntar sobre o mesmo guarda-chuva realidades distintas. Né? Um dos princípios fundamentais da disciplina do direito comercial, inclusive é um dos princípios que no Código Comercial é dada a devida importância, é o princípio da livre concorrência. Qual é a equação básica desse princípio? Né? O que está na base da liberdade de concorrência? Né? E veja, a liberdade de concorrência é algo que se assegura
em benefício não de quem concorre, em benefício de nós, consumidores. Quanto mais liberdade de concorrência houver entre os empresários, nós, consumidores, teremos acesso a produtos de melhor qualidade e a preços mais baratos. Então, a liberdade de concorrência, o direito comercial estabelece, existe um enraizamento constitucional desse princípio, mas o beneficiado da livre concorrência somos todos nós, consumidores. E existe uma equação básica para que isso funcione em favor de nós, consumidores. Que equação é essa? Aquele empresário que toma as decisões corretas deve ser premiado com o lucro. Aquele empresário que toma as decisões equivocadas deve sofrer o prejuízo e, se tomar uma decisão muito equivocada, deve ir à falência e rapidamente os recursos daquela empresa serem realocados na economia. Esta é a equação básica da concorrência. A equação que leva à alocação de riscos, à alocação de custos entre os diversos agentes que operam na economia. Isso tem importância em termos do direito das obrigações. Porque eu não posso, não se deve, a lei não pode, o Poder Judiciário não pode, tirar um pouco do prêmio daquele empresário que tomou a decisão certa para atenuar as consequências do erro do empresário que tomou a decisão errada. Eu não posso fazer isso. No direito civil, no direito do consumidor, o consumidor toma lá uma decisão apressada, é desinformado, não foi bem informado. Ok, é outra realidade. Mas numa relação empresarial, se eu faço isso, eu estou distorcendo a regra básica, a equação básica do princípio da livre concorrência, em prejuízo de nós, consumidores, em prejuízo da alocação de custos e de riscos. Porque o empresário que toma a decisão correta, depois verifica que o Poder Judiciário fala, não vai te fazer falta essa partezinha aqui, eu vou dar para aquele outro empresário que tomou a decisão errada. Esse tomou a decisão correta, que vai fazer, opa, preciso me preservar, preciso me antecipar a essa eventualidade. Eu preciso engordurar um pouco os meus lucros, porque, enfim, pode ser que venha um juiz dizendo, não, você acertou em tudo, só que dá aqui um pouquinho para dar para aquele empresário que errou na sua decisão. Isso é uma lógica, a lógica de proteção da alocação dos riscos, da alocação dos custos, que foge à lógica dos outros ramos do direito. Né? Um direito consumidor é um direito de proteção de uma parte, o consumidor. O direito do trabalho é o direito de proteção de uma parte, o empregado. No direito civil, a gente vai encontrar a criança e o adolescente sendo protegidos. Tal. No direito comercial não tem assim, quem que vamos proteger? Qual parte vamos proteger? Nenhuma das duas. As duas são empresárias. As duas partes têm que sofrer as consequências das suas decisões para o bem e para o mal. O que tem que ser protegido no direito comercial não é essa parte ou aquela parte, é a alocação de riscos decorrente ou daquilo que foi contratado por essas partes ou decorrente daquilo que está previsto em lei. Esta é uma lógica muito específica do direito comercial que, inclusive, está por trás de uma dificuldade, de uma certa dificuldade daqueles outros profissionais do direito que estão habituados à lógica da proteção, vamos dizer assim, subjetiva, da proteção de partes que percorre os outros ramos do direito, né? Esses outros profissionais, às vezes, têm uma certa dificuldade para compreender. Né? Mas, mais que isso, é o que justifica uma disciplina jurídica própria. Uma disciplina jurídica que preveja, por exemplo, o Instituto do Negócio Jurídico Empresarial. Negócio jurídico entre duas partes, que são empresários. Né? E aqui eu volto, encerrando, vou voltar à primeira reflexão que eu fiz na minha intervenção. Né? Hoje a gente olha para os regimes de nulidades do negócio jurídico que está no Código Civil. Eles não são adequados para tratar das relações empresariais. Aliás, isto é antigo no direito comercial. Se qualquer um
for a toda a discussão, a toda a literatura da aplicação às assembleias, as deliberações das assembleias de sociedade anônima, do regime de nulidades do negócio jurídico, do direito civil, nós vamos encontrar uma série de autores, uma série de comercialistas mostrando todas as impropriedades. Não funciona. Simplesmente não dá para pegar as regras sobre nulidades do negócio civil e tentar dar uma solução adequada para questões que surgem numa assembleia de acionistas. O raciocínio que nós fizemos na comissão de juristas, lá com a professora Wine, com o ministro João Otávio Noronha, outros tantos juristas do direito comercial, o professor Arnold Wald, o professor Alfredo de Assis Gonçalves, o professor Newton de Luca, eu nem vou citar todos aqui porque são 20 e tantos nomes, né? Todos nós fizemos essa reflexão. Será que este questionamento que existe no campo da Assembleia Geral, da impropriedade de aplicação do regime de nulidades do direito civil para a Assembleia Geral, não diria respeito a todos os negócios empresariais? E a resposta é sim, diz respeito a todos os negócios empresariais. Por exemplo, o Código Civil diz que o negócio jurídico nulo não pode se convalidar com o tempo e não pode ser retificado. Por que não pode? Nós precisamos ter, mesmo quando o negócio é nulo, depois de algum tempo, encerrar o assunto para que os negócios não sejam depois de 40, 50 anos, não vem alguém dizer, mas isso não tem sentido. E o negócio jurídico não pode ser retificado? Claro que pode. Né? Isso é aquele momento em que as formalidades do direito civil mostram a sua incapacidade, a sua impotência para disciplinar bem as relações de direito comercial. Eu fico por aqui. Não sei se vai dar tempo para fazer mais uma rodada, talvez não dê. Eu quero, então, reiterar meus agradecimentos pelo convite e o prazer enorme de ter participado desta rodada aqui, deste painel, nesse importante evento da OAB Nacional. Obrigado a todos. Professor Fábio Lhoa, eu que agradeço mais uma vez por sua brilhante intervenção. São opiniões que, de certa forma, eu já conhecia, mas é muito importante que nós possamos difundir essa ideia, e eu fico cada vez mais confortado, sempre que lhe ouço, de que estamos defendendo realmente uma evolução, uma modernização que vai, de fato, trazer bons resultados, vai trazer bons frutos para o ambiente empresarial no Brasil. A minha ideia era, ao final da fala de todos, ainda tentar 5 minutos para cada um fazer algumas considerações finais. A gente não vai conseguir fazer 5 minutos, mas já que a gente começou na hora, também não vamos desperdiçar esses últimos minutos que nós temos aí. Então, eu queria pedir para que, em 1 minuto, façam uma breve consideração final do que acharem que é importante extrair desse nosso painel, e aí, em seguida, a gente encerra para poder passar para o painel seguinte. Eu queria começar com a professora Wine. Obrigada, Gustavo. E o que eu acho que tiramos de mais importante, tanto das falas do professor Fernando como do professor Fábio, e a própria discussão sobre o Código Comercial, é exatamente a gente ter em mente que é importante que nós pensemos o direito comercial de maneira sistêmica, que de nada adianta nós ficarmos alterando as normas de maneira isolada. Já tem vários projetos para alterar a legislação falimentar, a legislação societária, a regulação societária, se nós não tivermos realmente um conjunto de princípios, que é exatamente a ideia que permita que o aplicador do direito, o operador do direito, veja que você não pode interpretar da mesma forma um negócio jurídico firmado entre empresários e um negócio jurídico firmado entre particulares, com o consumidor, com o trabalhista, que essas relações entre os empresários, elas são diferentes, elas são especiais, elas nasceram diferentes, são tradicionalmente diferentes, e como o professor Fábio falou, foi um erro enorme tentar unificar essas obrigações. O que ocorreu no final das contas é que muita gente acha que porque tudo está escrito em um mesmo livro chamado Código Civil, alterou-se a natureza das coisas, e as coisas não se alteram, a natureza das coisas não se alteram com caneta e papel. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Fernando Passos, por favor. Há entre nós também uma enorme sintonia, não é?
desses princípios todos, e essa sintonia faz parte da nossa vocação, do nosso desenvolvimento com a matéria, tanto no campo da advocacia, como no campo doutrinário. Então, não há possibilidade de continuarmos a não propiciar um bom ambiente de negócios com segurança jurídica aos empresários no Brasil. Muito obrigado, Gustavo, e a sua responsabilidade agora pela tramitação desse projeto é muito grande. Nós precisamos muito de você, meu amigo, e parabéns por ter a OAB à altura, você que está à altura dos desafios que o Código Comercial, o Direito Comercial precisa do apoio da nossa OAB. Obrigado, Winnie, obrigado, professor Fábio, foi uma enorme alegria revê-los. Obrigado, doutor Gustavo. Professor Fábio Lua. Rapidamente, eu só quero mesmo agradecer de novo o convite e reforçar o que o professor Fernando falou. Doutor Gustavo, nós temos na sua pessoa uma liderança firme aí à frente da comissão do Código Comercial no Conselho Federal da OAB, né? E estamos à disposição, acho que falo pelos meus amigos Fernando e Winnie, estamos à disposição para o que for necessário nesta empreitada. Parabéns, doutor Gustavo, pela sua condução dessa comissão e parabéns mais uma vez a toda a OAB pela realização deste evento. Bom, então nos encaminhamos para encerrar nosso painel. Agradeço ao professor Fábio Lua, professor Fernando Passos e a professora Winnie Caminha por termos feito aqui um breve, mas muito prazeroso painel. Acho que aqui podemos resumir de uma maneira objetiva as nossas ideias. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Contem com a OAB nessa frente de tentativa de aprovação do código. Espero que as reuniões das comissões sejam retomadas o mais breve possível para que a gente possa seguir. Contem conosco, estamos juntos e irmanados nessa ideia. Mais uma vez, muito obrigado a vocês por participarem e a todos que nos ouvem nesse painel nessa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.